Amém, querido, graça e a paz para todos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 15. Nós vamos prosseguir com esse estudo nessa carta e vamos dar início ao capítulo de número 15. Nós vamos tratar esse tema, Jesus, a videira verdadeira. E vamos estar tratando desde o versículo 1 do capítulo 15 até o capítulo 16, o versículo de número 4, e vamos separar esse texto em três partes. Então, a primeira parte a gente vai fazer hoje, do versículo 1 até o 11, se der tempo de terminar, a gente termina, e a gente vai trabalhar, então, esse tema que fala, estamos ligados a Cristo, por isso precisamos produzir frutos. Então, essa já é uma consequência natural. Se nós estamos ligados a Cristo, nós temos que produzir frutos. A segunda parte vai do versículo 12 a 17, que fala, somos amigos de Cristo, por isso precisamos obedecer, manter uma vida de obediência. E a terceira e última parte vai do versículo 18 até o capítulo 16, versículo 4, que fala, somos amigos de Cristo, por isso o mundo nos odeia. Então, nós vamos trabalhar essas três partes no decorrer dessas semanas, e hoje vamos falar somente da primeira parte, que fala que nós estamos ligados a Cristo, por isso precisamos produzir frutos. Então, convido a você, nesse momento, a abrir a Bíblia, no capítulo de João, capítulo 15, nós vamos ler, então, do versículo 1 até o versículo de número 11. Amém? Vamos ler. Todo mundo já achou? João, Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo de número 11, nós vamos estar lendo. Fala assim, queridos, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e apanham, e lançam no fogo, e a queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai que me enviou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos amigos. Eu passei do versículo, até o versículo de número 11. Amém? Vamos orar, queridos, e vamos pedir ao Senhor para que Deus possa estar ministrando essa palavra ao nosso coração. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça sobre as nossas vidas. E pedimos ao Senhor para que o Teu Santo Espírito, nesse momento, possa nos dar entendimento e compreensão acerca, Pai, de tudo que vai ser ministrado. Por isso, Pai, eu Te louvo e Te agradeço por essa grande oportunidade, nós como corpo de Cristo, como igreja, de nós estarmos reunidos aqui nesse lugar, para juntos, ó Pai, estudarmos essa porção da Tua palavra. Por isso, ministra, fala conosco, Pai, nesse momento, para a honra e glória, Pai, do Teu santo nome que eu clamo e peço a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando nós começamos a estudar esse capítulo de número 15, acerca da videira verdadeira, você percebe que Cristo vai estar usando essa simbologia da videira. E é importante, então, que a gente tenha em mente para que a gente possa compreender
todo esse contexto do capítulo 15, nós precisamos procurar entender mais ou menos como é a questão da videira, como o agricultor cuida da videira, como realmente a videira produz frutos, o que leva a ela a não produzir frutos. E esses fatores são importantes para que você possamos entender o porquê que Jesus está usando essa figura da videira e dos ramos para tratar com o seu povo, com a sua igreja, né? Outra coisa importante também é entender que o contexto, porque tem partes aqui nesse texto que aparentemente, quando você lê, pode dar um entendimento, né? No caso que um cristão ele pode perder a sua salvação, como fala aí no versículo de número 2, né? Que fala que aquele que não dá fruto, o Senhor vai lá e corta. Talvez muitos até tenham esse pensamento, mas nós precisamos entender também o contexto do porquê que Jesus está falando isso, né? E para isso é necessário, então, você voltar lá para aquele momento onde Jesus está ministrando essas verdades e entender, né, que o Senhor ali dentro daquele contexto, Ele está passando agora as últimas horas da vida dele, lembrando que as autoridades religiosas, principalmente os judeus, eles não aceitam a Jesus, eles afirmam ser, né, filho desse Deus, que obedecem a esse Deus, que o pai deles é esse Deus, mas eles não vivem uma vida com Deus, porque rejeitam o próprio Cristo, e a Bíblia deixa bem claro, né, que rejeitar Cristo é como se estivesse rejeitando a Deus, rejeitar a Deus é como se estivesse rejeitando a Cristo, porque Deus e o Pai, Cristo e o Pai, eles são uma única pessoa. Então você precisa também ter na sua mente esse contexto para poder entender o que Jesus está falando aqui, né? E é obviamente, né, que nós precisamos fazer um acompanhamento, como nós sempre fazemos, de uma forma expositiva, acompanhar de forma sequencial o que está acontecendo. Então, essas três coisas são importantes para que você possamos compreender o sentido dessa figura, a videira e os ramos, né, para que a gente não venha ter uma interpretação equivocada acerca daquilo que o autor bíblico queria transmitir para nós. Então, dito isto, eu vou estar dando introdução nesse texto. Não sei se nós vamos conseguir terminar toda essa primeira parte, que vai estar trabalhando essa temática. Estamos ligados a Cristo, e por isso você precisa guardar esse tema, né? Guarde isso no seu coração. Se nós estamos ligados a Cristo, automaticamente, por estar ligado a Cristo, nós o que? Precisamos produzir frutos. E eu vou estar explicando o que significa esses frutos que estão aqui relatados dentro desse contexto. Ok? Então vamos lá. Aqui então está, esta é a sétima e última expressão de Jesus, quando se trata a expressão eu sou. Já no livro de João nós já vimos, né, que ele já havia dito que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora ele introduz uma outra e fala, eu sou a videira verdadeira. Nós já falamos que quando essa expressão é utilizada, né, a Bíblia deixa bem clara que a expressão eu sou, só a pessoa de Deus pode utilizar. Essa expressão é a mesma que o próprio Moisés utilizou quando o povo hebreu estava lá na escravidão do Egito. Deus levanta Moisés, manda ele ir lá, né, como líder desse povo e libertar o povo da escravidão do Egito. E aí ele fala, o que eu vou falar para o povo? O que eu vou falar para Faraó? E Deus fala assim para ele, diz que o eu sou te enviou. Então, essa expressão, todas as vezes que é utilizada no contexto bíblico, ela só pode ser utilizada pela pessoa de Deus. E aí, então, nós conseguimos, né, entender e inferir que se Jesus está utilizando essa expressão, eu sou, declarando ser porta, declarando ser o pastor, declarando ser o caminho, a verdade, a vida, né, a ressurreição, isso mostra, então, que Jesus quis dizer que ele é de fato Deus. E o livro de João, nós já lemos o objetivo da carta, que através dos sinais e daquilo que Cristo fez, esses sinais servem para quê? Para mostrar que Jesus, de fato, é o Cristo, é o Filho de Deus, ou seja, ele é Deus.
Esse é o entendimento e a compreensão que nós precisamos ter. Então, isso está inserido. Então, veja que nesse texto, então, Jesus ele trata dessa metáfora da videira, certo? Né? E do estreito relacionamento dos seus discípulos. Ou seja, quando Jesus está começando a falar acerca da videira, veja que ele também fala dos ramos. E ele fala, eu sou a videira, vocês são o quê? Os ramos, nós somos os ramos. Isso quer dizer, então, que nós estamos ligados a Ele. Isso quer dizer, então, que nós temos uma estreita relação com o Senhor. Nós vivemos com Ele, nós estamos ligados a Ele, nós temos vida com Ele. Ele está em nós, nós estamos nele. Então, isso é um relacionamento estreito que essa metáfora traz. E também, por causa desse tipo de relação, nós sabemos que isso vai produzir o quê? Inimizade com relação ao mundo. E é por isso que você vai ver que Jesus ele deixa bem claro que ele veio para os seus, mas os seus o não receberam. Por quê? Porque as suas obras eram más. Em outras palavras, eles estavam, obviamente, sendo orientados, seguindo a visão desse mundo. E a visão do mundo é contrária à visão do que Deus quer para nós. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que aquele que diz que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo que ele está falando é a questão do sistema. O sistema do mundo ele é contrário àquilo que Deus quer. Lembrando que a palavra mundo, dentro do contexto bíblico, ela tem basicamente 3 significados. Primeiro, mundo, referendo à criação, se referindo à criação. Mundo, se referindo à humanidade. E mundo, se referindo ao sistema que opera. Nesse caso aqui, esse mundo, quando que eu relatei nesse versículo, está se falando ao sistema. O sistema desse mundo é contrário ao sistema de Deus. Por causa disso, eles vão viver o quê? Em contradição continuamente. O que o mundo quer não é o que Deus quer. O que Deus quer não é o que o mundo quer. Por isso, então, vai haver esse embate. E aqueles que querem seguir a Deus vão sofrer por causa disso. Por quê? Porque o mundo não vai aceitar. Da mesma forma que nós que caminhamos com Deus, não vamos aceitar também o sistema do mundo. Então, há essa luta, há esse confronto contínuo na nossa caminhada cristã. Por isso é importante entender que quando Jesus usa a metáfora da videira, ele quer trabalhar essas 2 perspectivas. Primeiro, da nossa relação como discípulos, filhos de Deus, com relação a Ele, e que mantemos uma relação estreita, íntima, mas também, por causa desse tipo de relacionamento, nós vamos sofrer a afronta do mundo, desse sistema que é contrário à vontade de Deus. E por isso que o mundo vai perseguir a Cristo, como sempre perseguiu, e vai perseguir também todos aqueles que seguem a Cristo. Então, nós temos que estar preparados para esse tipo de perseguição. Então, esse é o desejo dessa implantação dessa metáfora para que a gente possa ter a perspectiva correta acerca daquilo que o Senhor quer dizer. De acaso, ele declara que no Antigo Testamento é interessante que essa figura da videira é um símbolo do povo de Israel, é do povo da aliança de Deus. Então, é uma simbologia. Toda vez que fala acerca da videira, está falando acerca do povo de Israel, do povo da aliança de Deus. E é interessante que tem alguns textos aqui, eu não vou ler todos, mas todos esses textos que eu vou relatar agora, por exemplo, Salmo 80, do versículo 9 a 16, Isaías, capítulo 5, do versículo 1 a 7, do capítulo 10, do versículo 1 a 2, o capítulo 22, versículo 2, Jeremias 2, 21, Jeremias 12, 10, Ezequiel 15, do versículo 1 a 8, e capítulo 17, de 1 a 21, e capítulo 19, de 10 a 14, todos eles falam acerca dessa figura sendo utilizada para o povo de Israel, videira. Então, a nação de Israel no Velho Testamento era considerado essa videira. Eu vou só ler um texto, vamos abrir Ezequiel. Veja aí, irmãos, Ezequiel capítulo 15, nós vamos ler, só para a gente ter
noção, né, dessa simbologia que é utilizada para o povo, né, de Israel. Ezequiel capítulo 15, do versículo 1 a 8. Veja aí, irmãos, vai estar tratando desse povo usando a simbologia da figueira. E é muito interessante que todas as vezes que essa figura é empregada a Israel, né, você vai ver que o contexto vai enfatizar o quê? O fracasso da videira em produzir bons frutos. Israel não consegue produzir bons frutos. E ele é considerado essa videira. E junto com isso, nós vamos também perceber que por causa desse tipo de vida que o povo de Israel levava como videira, nós vamos ver também que vai vir o quê? O julgamento de Deus sobre a nação de Israel. Então nós vamos observar que em todos esses textos que foram citados agora, nós vamos ver essas duas coisas acontecendo. A incapacidade do povo de Israel como videira de produzir bons frutos. Lembrando que aqui na videira de João 15, qual o desejo de Deus? Que nós produzimos frutos. E que, obviamente, esses frutos sejam frutos bons, né? E a gente vai perceber também, além do fracasso, essa ação de juízo, por causa da forma como o povo de Deus vivia. Deus, então, vira e mexe, trazia juízo sobre o seu povo, por causa desse tipo de comportamento e estilo de vida que eles viviam. Então, só para você ter em mente isso, olha só aí que fala em Ezequiel 15, do versículo 1 a 8. Fala assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, por que mais no caso aí o sarmento significa ramo, tá? Porque o ramo da videira, que qualquer outro, ou o ramo que está entre as árvores do bosque, toma nela madeira para fazer alguma obra, ou toma dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto, eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consome o fogo e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como o ramo da videira, entre as árvores do bosque, que dei ao fogo, para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Então nós vamos perceber que em todo esse texto é exatamente isso que está acontecendo. A incapacidade do povo de Israel de produzir bons frutos e automaticamente por eles viverem uma vida contrária à vontade de Deus, vem o quê? Os juízos de Deus sobre a nação de Israel. Essa é a questão. Mas veja que nesse momento, em contraste com tal fracasso, Jesus declara agora em João 15, eu sou a videira. Isto é, ele é aquele a quem Israel, né, apesar de tudo aquilo que realmente Israel cometia como nação, a Bíblia deixa bem clara que Israel era um tipo ele na verdade era uma representação de uma sombra que viria, que estava relacionada ao futuro, né, do povo de Deus, na pessoa de Cristo. Enquanto o povo de Israel no Antigo Testamento foi fracassado, não conseguiu cumprir com aquilo que Deus desejava, e vira e mexe, vinha juízo de Deus sobre ele, em Cristo, como a videira verdadeira, Jesus vai conseguir cumprir, ele vai conseguir executar, ele vai conseguir inserir, né, os ramos que somos eu e você e todos aqueles que creem em Cristo, e através dessa relação nós vamos conseguir produzir frutos nesse sentido, né? Então, basicamente, a relação agora é referente à pessoa de Cristo. Jesus é essa videira verdadeira, né? Então, ele era quem Israel apontava, é aquele que produz bom fruto. Então, em Cristo, nós podemos produzir bons frutos. Por isso que em João 15 nós vemos que a videira verdadeira
é o próprio Jesus. E aqueles que são incorporados a eles. Quem são incorporados à videira? Nós, como ramos, né? Então essa é a ideia. Agora veja, tem um autor aqui, um teólogo, né, cristão, que chama, eu não sei aqui o nome certo, né, mas é Charles Swindoll, acho que é isso. Ele diz que quando João relata o capítulo 15, ele trata aqui uma questão interessante, né? Eu queria destacar isso, porque ele fala que Jesus, dentro desse capítulo 15, ele destaca 3 relacionamentos vitais para o cristão. Então, do versículo 1 a 11, ele fala acerca do relacionamento do crente com Cristo. E o tema aqui, o termo-chave, é o quê? Permanecer. Esse é o termo-chave, permanecer. E que é usado o quê? 10 vezes em 11 dos versículos que são ministrados. E a ênfase é o quê? União. Ou seja, ele está deixando bem claro que do versículo 1 até o 11, né, o que Jesus quer tratar é acerca do relacionamento do cristão com ele. E para que haja esse relacionamento, é necessário que o crente permaneça em Cristo, ou seja, esteja unido a Ele. E através dessa unidade com o Senhor, é que ele pode, de fato, viver a vida que agrada ao Senhor. Do versículo 12 a 17, ele fala do relacionamento do crente com os demais crentes. Isso é interessante, né? Veja aqui do versículo 1 a 1 ao 11, ele fala do relacionamento do crente com Cristo, ou seja, relação vertical. Do versículo 12 a 17, ele fala do relacionamento do crente com os demais crentes. Relação horizontal, né? Ou seja, cruz. Vida de cruz exige isso. Relacionamento com Deus e que vai desembocar com relacionamento com o teu próximo. E que tem como base principal o quê? O amor. O amor a Deus vai te levar a conseguir se relacionar com os demais irmãos, né? Então, relacionamento vertical, relacionamento horizontal. Então, do versículo 12 a 17, ele trata esse tipo de relacionamento do crente com os demais crentes. Agora, veja, o termo-chave aqui é o quê? Amor. É usado 4 vezes em 6 versículos, do versículo 12 a 17. E a ênfase é o quê? Comunhão. Né? Então, perceba que desse versículo 12 a 17, o relacionamento do crente com os demais crentes tem como termo-chave o amor, e esse amor leva ao quê? A comunhão, a unidade entre os irmãos. É isso que ele está trabalhando. E do versículo 18 a 27, ele fala do relacionamento do crente com o mundo. Então veja que o termo-chave aqui é odiar. Lembra que nós falamos? Pelo fato de eu e você estarmos ligados a Cristo, você pode ter certeza que o mundo vai fazer o quê? Vai nos odiar por causa de Cristo. Por causa dessa relação, por causa dessa comunhão que nós temos com Ele. Então ele enfatiza isso, que o termo-chave é odiar, que é usado 7 vezes em 10 versículos, e a ênfase é o quê? Porque nós somos odiados, nós vamos ser perseguidos. Essa é a ideia. Então isso é muito interessante. Então, vamos lá para a primeira parte, que nós vamos enfatizar, que é estando ligados a Cristo, por isso precisamos produzir o quê? Frutos, que vai do versículo 1 até o versículo de número 11. Então veja que na metáfora da videira, Jesus mostra quão profundamente estamos ligados com Ele. E tem um teólogo chamado, bem conhecido, William Hendricks, ele diz que essa unidade, ela é o quê? Moral, ela é mística e ela também é espiritual. Então nós estamos unidos a Cristo de forma moral, de forma mística e de forma espiritual. E é interessante que nessa união mística com Cristo, nós vamos ver no contexto da Bíblia várias simbologias tratando dessa união mística. Por exemplo, nós vamos ver a questão do pastor e as ovelhas. Quem que é o pastor? Cristo. Quem são as ovelhas? Nós. Ele vai tratar
A cabeça, quem é a cabeça da igreja? Cristo. Quem é o seu corpo? Nós. Vai tratar acerca do noivo e a noiva. Quem que é o noivo? Cristo. O noivo é Cristo. Quem é a noiva? Que é a igreja? Somos nós, né? Vai tratar sobre o fundamento e o edifício. Quem que é o fundamento? Cristo. Quem que é o edifício que está sobre esse fundamento? Nós. Certo? Vai tratar também a questão da videira e os ramos. Quem que é a videira? É Cristo. Quem que é os ramos? Somos nós. Então veja que isso trata aqui de uma união orgânica, vital e profunda. Ou seja, ela é natural nessa relação que nós vamos ter com Ele. É vital porque é importantíssimo essa relação e ela deve ser o quê? Profunda. Ela não pode ser algo superficial, porque a vida com Deus ela vai trazer essa profundidade de relacionamento. Por isso que esse relacionamento com Deus não é superficial. Ele é profundo, ele é íntimo. Né? É um relacionamento que vai te levar a viver essa vida com o Senhor. Né? Então não é uma coisa de boca superficial, mas é uma coisa realmente vivida, praticada, exercida no nosso dia a dia. Então, ao expor essa vívida metáfora, nós vamos perceber então que Jesus ele trata de 4 assuntos, né, que enriquece o nosso entendimento acerca do nosso estreito relacionamento, né, com Ele. Então, em primeiro lugar, nós vemos que ele vai tratar essa questão da videira. Lembrando que em todo o Antigo Testamento, Israel é apresentado como a videira, a vinha do Senhor. Deus a plantou, a cercou de cuidados, mas Israel, infelizmente, produziu o quê? Como o texto fala, aquele que nós citamos, uvas bravas. Os seus frutos não foram bons. Então agora Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, como fala no versículo 1. Né? Então a gente vê essa relação, né? Esse estreito relacionamento com relação à videira. Em segundo lugar, nós vemos o quê? Os ramos. Quem que somos ramos? Somos nós. E ele deixa bem claro que sozinho o ramo ele é o quê? Ele é frágil. Sozinho o ramo é infrutífero. Sozinho o ramo ele é imprestável. E ele não serve para nada a não ser queimado. Então isso já mostra, né, que o ramo não é capaz de gerar, né, a própria vida, mas antes ela deve estar o quê? Ligado à videira. E de igual modo também, e de igual forma, a nossa união, né, vital com Cristo, ela requer literalmente que a gente viva dessa forma. Para quê? Para que a gente possa produzir frutos. Se não for dessa maneira, não tem como nós produzirmos frutos. Então entenda exatamente isso. Os ramos só vão produzir frutos se estiverem ligados à videira. Se não estiver ligado à videira, não tem como produzir fruto. Isso exige, então, relacionamento, intimidade, profundidade com Deus. E isso é vital, isso é de suma importância para que a gente possa realmente cumprir com esse propósito. Em terceiro lugar, nós vemos o quê? O agricultor. Né? Então, não só tem a videira, não tem os ramos, mas também tem aquele que cuida, que é responsável. E nós sabemos que o trabalho do agricultor é o quê? É cuidar da videira, a fim de que seus ramos produzam o quê? Muitos frutos. Isso aqui é importante. Para que o agricultor cuida da videira? Para que a videira possa produzir, através dos seus ramos, frutos. É isso, né, que nós precisamos ter em mente. Por isso que o agricultor, isso aqui é interessante, e é por isso que a gente precisa entender, né, mais ou menos como que um agricultor trabalha com relação à videira. A gente vai ver que o agricultor, então, por causa disso, o que ele faz? Ele levanta, ele limpa, ele poda os ramos. E isso é muito importante, para que ele possa o quê? Produzir frutos. Então, o agricultor poda os ramos de 2 maneiras. Quais são essas 2 maneiras? A primeira, ele limpa e ele poda os ramos, para quê? Para que eles possam ser renovados. E através dessa renovação, eles possam produzir frutos. E a segunda forma que ele pode é o quê? É removendo, né, os ramos secos e sem vida, para lançá-los fora
e queimá-los. Essas são duas formas que o agricultor trabalha com relação aos ramos, ok? Para que eles possam produzir frutos. Em quarto lugar, nós vemos o quê? Os frutos. Então, veja, o propósito de uma videira não é produzir madeira nobre, né? Não é produzir lenha, não é para produzir sombra, como algumas outras árvores, né? Tampouco a videira é uma planta ornamental, ou seja, só para ficar de enfeite. Então, não é com esse propósito. O único propósito da videira é o quê? É produzir frutos. E é por isso que isso precisa ficar guardado no nosso coração. Os ramos precisam produzir frutos. Por quê? Porque estão ligados na videira. E se estão ligados na videira, isso então permite que os ramos possam, de fato, produzir frutos nesse sentido. E aí eu concordo literalmente com William Henry, que quando ele fala, que ele diz que esses frutos, e aqui é importante a gente entender que frutos são esses. Qual é o significado de frutos? Ele vai trazer aqui um significado importante. Ele fala, esses frutos são os bons motivos, desejos, disposições, virtudes espirituais, palavras, obras, tudo isso que tem origem o quê? Na fé que nós professamos, em harmonia com a lei de Deus e feito para a glória dele. Esse é o significado de bons frutos, né? Então guarde isso. O que são os bons frutos? Os bons motivos, os bons desejos, disposições, virtudes espirituais, palavras e obra. Tudo isso com origem que? Na fé. Então a origem disso tem que ser a fé, né? E a harmonia com o quê? A lei de Deus, porque é ela que rege as nossas vidas, e com o desejo de produzir o quê? Glória para Ele. Esse é o objetivo desses bons frutos, né? Então veja que o propósito de Jesus aqui é mostrar que o Pai, literalmente, ele está o quê? Trabalhando na vida dos discípulos, né? Que permanecem em Cristo, a fim de quê? De que eles produzam muitos frutos. Esse é o propósito, né? E os discípulos são os ramos. E a finalidade dos ramos é que permaneçam o quê? Ligados, né? À pessoa de Cristo. E através disso eles produzem o quê? Frutos. Se eles permanecerem em Cristo, né? Com certeza eles vão conseguir produzir isso que Deus deseja. Fora de Cristo, não tem como eles produzirem aquilo que o Senhor deseja. Então isso precisa ficar bem guardado no nosso coração. Então veja que nessa metáfora, então, Jesus ele falou acerca de 4 tipos de ramos. Isso aqui é muito importante a gente entender. Ele fala de ramos que não produz nenhum fruto. Ele fala de ramos que produz fruto, né? No versículo de número 2. Ele fala de ramos que produz mais frutos. E por último, ele fala de ramos que produz muitos frutos. E a pergunta é, em qual desses ramos nós estamos inseridos, irmãos? Nós estamos inseridos naquele que não produz fruto? Naquele que produz fruto? Naquele que produz mais fruto? Ou naquele que produz muito fruto? E é isso que nós vamos analisar, né, no decorrer das ministrações dessas mensagens, né? E qual que é a importância de produzir frutos, irmãos? Por que nós precisamos produzir? Veja que aí no capítulo 15 de João, vai lá, volta aí para o João 15, no versículo 16, nós vamos ver aqui, ele vai estar falando acerca disso. O porquê que nós temos que produzir frutos. Ele fala aqui, veja aí, 15:16, fala assim, não foste vós que escolheste a mim. Já começa por aqui. Não pense que foi você que escolheu a Deus. A Bíblia fala que quem nos escolheu foi Ele. Eu e você só se achegamos a Ele porque Ele nos escolheu. Porque caso contrário, a gente não se achegaria a Ele. Foi Ele que nos escolheu. E isso já traz para nós, né, essa alegria de saber que mesmo sendo falhos, débeis,
Deus nos escolheu. Deus nos amou. Né? Isso é algo tremendo da parte dele. E aí veja, não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis o quê? Fruto. E que o seu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele está falando que Ele nos capacitou e nos designou para ir e para produzir fruto, e para que o nosso fruto o quê? Permaneça, que deixe legado. Você já parou para pensar nisso? A nossa vida como cristão precisa deixar legados para as gerações que virão, para as pessoas que estão na nossa volta. Precisa deixar legados para que esses frutos permaneçam. Então, essa é a importância. Por isso que aqui a gente vê que os frutos estão aqui para produzir, irmãos, para dar glória ao nome de Deus através das nossas vidas. Então, esse é o propósito. E agora veja, qual é o nível de produção de frutos dos cristãos? E aqui é importante, porque a gente já vai entrar agora no texto, nesse sentido. Essa introdução aqui, ela é muito importante e necessária para que a gente compreenda todo o contexto do porquê que Jesus fala acerca da videira, para não ficar uma coisa superficial, mas para que a gente possa aprofundar e ter entendimento. E veja, qual é o nível de produção dos frutos dos cristãos? Primeiro, o versículo de número 2, volta para João 15, o que ele fala? Todo ramo que não estando em mim, não der o quê? Estando em mim, não der fruto, ele o que? O corta, não é isso? Então, todo ramo que estando em Cristo não der fruto, ele corta. Vamos lá, irmãos. Eu sei que talvez muitos de vocês já tenham na sua mente a concepção do que significa esse cortar. Eu vou trazer aqui para vocês pelo menos 2 interpretações acerca disso aqui. E que talvez nós possamos estar inseridos em algum desses 2. Mas tem uma terceira que é importante você entender. Ok? Então veja, a primeira aqui é o quê? Muitos estudiosos da Bíblia interpretam esse versículo 2 como se um crente que não produz fruto não pudesse ser um cristão verdadeiro. Então existe isso. Tem gente que pensa que se um cristão não produz fruto, então ele não pode ser cristão. Essa é uma mentalidade, né? Ou seja, sua ligação com Cristo é apenas o quê? Aparente. É apenas nominal. Esses acreditam que tais pessoas estão ligadas a Cristo apenas por um ritual ou pela membresia em sua igreja, sem jamais ter nascido de novo. Então, são pessoas que não têm a graça de Deus no coração. A união deles com Cristo é o quê? Nominal, não é real. Tem o nome, de que vivem, mas estão mortos, onde não há fruto e não há vida. Então, essa é a primeira linha de pensamento com relação a esse texto. Quem está em mim não produz fruto, ele corta. Agora, guarde sempre isso, que o texto está falando. Todo ramo que está o quê? Em Cristo, que não produz fruto, ele corta. Então, a gente precisa entender isso, a gente vai entender. Segundo entendimento aqui outros, porém, interpretam que cortar significa que se você não der fruto, pode perder a salvação. Esse é o segundo pensamento. Então, alguns pensam que se cortar nesse texto se você não produz fruto, você pode perder a sua salvação. Então, veja que a salvação aqui, para esses, é o quê? É mérito. Se você faz, então você merece. Se você não faz, você não merece. Você perdeu a sua salvação. Mas o ponto aqui que é importante, que é o terceiro que a gente precisa entender, central desse versículo 2 está em mim. Esse ramo não está ligado a Cristo? Então, se está ligado a Cristo, é impossível que um ramo que esteja ligado a Cristo, não ser um cristão. Começa por aí. E é impossível também você estar ligado em Cristo e perder a sua salvação. Por quê? Porque a Bíblia fala que aqueles que estão na mão de Deus, ninguém pode arrebatar das suas mãos. Ninguém.
Uma vez que você está nas mãos do Senhor, você pertence a Ele. E ninguém tira você dele. E não é porque, pelas coisas que você fez ou deixou de fazer que você vai deixar de estar na mão de Deus, irmãos. Não é. Então é importante que a gente entenda que quando essa expressão é utilizada, né, que aquele que estando em mim não der fruto, ele corta, e se cortar, não significa no sentido que você vai perder a sua salvação. E é por isso que eu falei, nós precisamos entender o porquê que um agricultor corta o ramo. Qual a intenção ao cortar o ramo? Outra, o que significa cortar? Porque cortar na Bíblia, nós vamos ver aqui, que isso é muito importante entender, né? Veja só, irmãos, esse termo aqui, grego, ele vem da palavra chamada airo. Airo significa cortar, mas também significa tomar, significa levantar, significa erguer, significa elevar. Essa palavra. E nesse contexto aqui, é interessante, depois, se você quiser ler, né, João 8,59, Marcos 16,18, Atos 27,13, 11,39, capítulo 5, 8-12, Atos 27,32 e João 1,29, você vai perceber que esse termo aqui, levantar, ele tem um significado específico, irmão, esse termo cortar, aliás. Que dentro desse contexto, na verdade, quando Jesus está falando que o ramo estando em mim não der fruto, ele corta. Mas esse cortar não é no sentido cortar como nós entendemos. Mas esse cortar significa levantar. Lembra que nós falamos da figura da videira, do ramo, do agricultor, e o que ele faz para produzir, para fazer com que os ramos produzam frutos. Quantos já viram videira aqui? Já viram? Sabe o que é videira, irmãos? É a planta que produz uvas, né? É isso. Então veja, se você for ver a armação dessa planta que produz uvas, você vai ver onde que é a base dela? É lá em cima. Você percebeu que tem estacas, que tem madeiras? Para quê? Para que os ramos possam crescer lá em cima. E dessa forma consiga produzir frutos, porque tem que ser assim. Mas o que acontece? Geralmente, numa videira, os ramos começam a cair. E se elas caírem e ficarem no chão, não vai conseguir produzir o fruto, porque ali vai pegar sujeira, ali chove, aí começa a sujar, né, o fruto, e aquilo começa a adoecer o ramo. E começa a ficar o quê? Infrutífero. Aí o que faz o agricultor? Ele simplesmente pega aquele ramo que está caindo, ele começa o quê? A erguer. A amarrar junto com os outros que estão lá em cima. Para quê? Para que comece a se expandir por cima e não caia. Essa é a ação do agricultor. E aqui nós vamos ver, então, que esse termo, então, o mais possível a ser aplicado aqui, dentro desse versículo 2 que fala que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, não é no sentido de tirar fora, mas esse cortar é no sentido de levantar. Ele está infrutífero, esse ramo. E por estar infrutífero, por algum motivo, é necessário que ele seja erguido. Porque se ele continuar dessa forma, não vai produzir, porque ele está caindo. Ele está no chão. E no chão não tem como produzir, não tem como expandir. Morre, adoece. Então o agricultor, ao perceber isso, que ele faz? Levanta. Por isso que essa é o significado dessa expressão cortar nesse versículo. Então o termo levantar sugere então a imagem de um agricultor se abaixando para erguer um galho. Essa é a ideia. E é muito comum, né, no viticultor, aquele que cuida, né, amarrar os ramos da videira, a fim de que eles que não cresçam para baixo e percam sua o quê? Vitalidade de produção. Então, quando o agricultor percebe que o ramo está caindo, o que ele faz? Levanta, ergue, amarra com os outros ramos para que ele possa expandir por cima e não venha cair. Para produzir frutos. Essa é a ideia. Então, veja que os galhos novos, né, isso é natural numa videira,
eles tendem o quê? A cair para baixo. E automaticamente, quando eles crescem perto do chão, e é isso que a gente precisa ter em mente, né? Eles crescem o quê? Perto do chão. Mas eles, por causa disso, o quê? Não vão produzir frutos, se assim permanecer. Então, quando os galhos crescem junto ao chão, as folhas ficam cobertas de poeira. Quando chove, né, ficam cheios de lama e começam a mofar. E por causa disso, o galho então o quê? Começa a adoecer e fica o quê? Inútil. Não serve para nada. Essa é a ideia. Então, o que o agricultor faz com o ramo que está crescendo no chão? O que ele faz? Você acha que ele vai lá e ele corta? Né? Ele corta e joga fora? Não, ele não faz isso. Ele simplesmente, sabe o que ele faz, irmãos? Para ele, o ramo, ele é muito o quê? Valioso, precioso para ser cortado. Então ele precisa o quê? Ser o quê? Lavado, ele precisa ser levantado, ele precisa ser amarrado com os outros ramos, e logo o que vai acontecer? Vai começar a frutificar. Essa é a ideia. Então, quando um cristão cai, e essa é a ideia que Jesus quer trazer, Deus não joga fora, irmãos. Nem o abandona. Quando o cristão cai, o que Deus faz? Deus levanta. Não é isso? Deus limpa. Não é isso? Deus ajuda. Novamente o quê? A esse ramo que caiu frutificar. É isso que Deus faz, irmãos. Então, para os cristãos, o pecado é como se fosse essa sujeira, irmãos, que cobre as folhas da parreira. E o ar e a luz, né, não consegue penetrar e o fruto não se desenvolve. Essa é a mesma ideia que nós temos que ter com relação à videira. Como é que um cristão adoece? Como é que um cristão fica infrutífero? Quando o pecado está reinando nele. É como se ele estivesse caindo. É como se ele estivesse sendo ocupado por poeira, por sujeira. É como se ele estivesse mofando. E isso não vai fazer ele produzir fruto. De forma alguma. Então ele precisa o quê? De ser restaurado. Por isso que como o divino viticultor, ele nos levanta do pó, irmão. De que maneira que ele faz isso? Como é que ele nos levanta do pó? Como ele faz um galho que está estéril para começar a produzir fruto de novo? E aí a gente vê a metáfora de Jesus. Sabe o que Jesus faz? Ele traz à luz acerca da importância o quê? Da disciplina na vida do cristão. É dessa forma que Deus levanta um crente que está caído. A disciplina tem como objetivo que é levantar o caído, a fim de que ele frutifique para a glória de Deus. Embora seja um ato assim doloroso, e é de fato doloroso, disciplina, irmãos, mas é também, sobretudo, um ato de amor, porque quem ama corrige, não é isso? Então a disciplina não é agradável nem para o filho, nem para o pai, mas é a demonstração literal de um amor responsável. É o método de Deus para tirar o caído da esterilidade. É através da disciplina que Deus usa para poder levar o crente caído a produzir fruto de novo. Porque senão ele fica estéril nesse sentido. Então as Escrituras dizem que Deus toma a iniciativa de corrigir os filhos que se desviam, que caem, assim como o viticultor toma as atitudes que é necessárias, irmãos, para corrigir um galho desviado que está caindo. E é por isso aqui que em Hebreus, vamos ler. Eu só preciso terminar isso aqui, mas eu sei que já está meio de 7, mas eu preciso encerrar, senão vai ficar em aberto, e é importante finalizar isso aqui, né? Veja só, Hebreus 12, 5, 6 fala assim. Ele fala aqui algo importante, fala assim: e estáis esquecidos da exortação que como o filho discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Deus trata assim. E aí você vai ver que mostra ainda que o propósito de Deus na disciplina
não é provocar dor, mas produzir o quê? Frutos. Esse é o desejo de Deus. Porque a pessoa fica estéril, ela precisa produzir frutos. A disciplina não precisa ser contínua. E aí é aqui uma coisa importante. Tem gente que pensa que disciplina é para sempre. Não é. A disciplina, irmãos, nós precisamos ter em mente exatamente essa figura da videira. Tão logo o galho deixe de se arrastar pelo chão, tão logo o crente se arrependa, né? A disciplina deve ser o quê? Cessada. É isso. Aprendeu? Entendeu? Compreendeu? Então, tem que ser cessado. Não pode ficar eterno essa ação. Deus não quer que você procure a disciplina. Ele quer que você saia dela. Por isso que no versículo 11 de Hebreus 2, fala assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então Deus quer que você saia, irmãos. Deus não quer que você permaneça assim. E a palavra de Deus é o que é decisiva, literalmente em declarar que sem disciplina não somos filhos, mas somos o quê? Bastardos. Porque Deus corrige a quem ama, nós somos filhos, por isso que Ele corrige. Deus sempre disciplina aqueles que não produzem fruto. E aí que você, a gente precisa entender claramente que todas as vezes que se por algum motivo Deus nos disciplinar, o intuito dele é fazer que você saia do estado de esterilidade e comece a quê? Produzir frutos. Essa é a ideia. Por isso que no versículo 8 ele fala: mas se estáis sem correção, que de todos se tem tomado participante, logo sois bastardos e não filhos. E é por isso então que a palavra de Deus menciona 3 graus de disciplina divina. Primeiro, a correção. O que é correção, irmãos? A correção ou repreensão é uma advertência o quê? Verbal. Você chama a atenção da pessoa por aquilo que a pessoa está fazendo e adverte ela usando o quê? A palavra. É assim. E mostra exatamente o que a palavra está falando. Aí vem o segundo grau, a reprovação. Ou seja, a reprovação é um grau mais avançado da disciplina. Quando o filho não atende à repreensão verbal, ele é o quê? Reprovado. Então perceba que existem etapas. Primeiro você fala, chama a atenção, orienta pela palavra. Se não quer fazer isso, ele vai ser então o quê? Reprovado, porque não se submete a essa ação verbal. E se continuar dessa forma, aí vem o açoite, que a Bíblia fala, que quando o filho não atende a advertência e nem se corrige após ser reprovado, o próximo passo é o quê? O açoite, o chicote, o castigo físico. É óbvio que nós estamos tratando aqui, dependendo da faixa etária de idade, não tem mais como você aplicar castigo físico. Mas a ideia é o quê? É que haja uma ação disciplinar nesse sentido, para que a pessoa aprenda com o erro. Então, ela não deve ficar sem ser corrigida. Agora, lembre-se sempre, na disciplina, Deus não descarta seus filhos. Aqueles que tropeçam e caem não são lançados fora como coisa imprestável, como algo que não serve para nada. Não. Lembre-se que Deus não desiste dos seus filhos. E a intenção dele é o quê? É sempre tentar erguer aqueles que por algum motivo caíram em alguma ação. E é por isso que dentro desse processo disciplinar, nós percebemos claramente que o importante é o quê? Dar tempo ao tempo. Você primeiro chama a atenção da pessoa, exorta ela pela palavra. Dá o tempo, por quê? Para ver se ela muda. Se não mudou, você vai lá e age com ação de reprovação. Se ela persiste, aí vem a ação final, que é o açoite. Então, por isso que é importante a gente seguir as etapas para que isso não seja feito de uma forma aleatória, mas que haja uma ação disciplinar nesse sentido correta. E a gente precisa fazer isso. Então, nesse contexto aqui, lembre-se
que esse ramo que está ali ligado a Cristo, que não produz fruto, ele corta, não é no sentido de que a pessoa é lançada fora, não faz mais parte, ou que ela perdeu a salvação, não é. Esse cortar deixa bem claro, Deus está erguendo a pessoa, tirando o estado de esterilidade, levantando ela, amarrando ela com os outros frutos, para que ela possa o quê? Frutificar novamente. Essa é a ideia desse contexto, para que fique claro isso, para que a gente não tenha em mente que esse texto está afirmando que uma pessoa vai perder a salvação por causa disso, ou que ela não é salva. Não, ela está em Cristo, ela está ligada à videira. Ninguém que está ligado à videira não deixa de ser um salvo. Todos que estão ligados à videira são salvos, são cristãos, por isso que estão ligados. Então Deus não liga a videira àqueles que não são. Não liga a videira àqueles que não fazem parte. Então nós precisamos ter isso claramente no texto, para que a gente possa compreender de forma correta. Senão a gente vai pensar, ó, Deus está falando, ó, tá vendo aí, você não produz fruto, Deus vai te cortar. E não é essa a ideia. Se você não está produzindo fruto, o que Deus vai fazer? Vai te disciplinar. E você pode esperar. Ele vai corrigir você, porque você é filho. E vai corrigir mesmo, porque ama, porque quer o melhor para você. Amém? Vamos orar, queridos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nesse momento, levantar esse clamor por toda a Tua igreja. A começar de nós, que nós possamos ter a compreensão correta, Senhor, acerca desse estudo, acerca da videira e dos seus ramos. E daquilo que o Senhor deseja que nós, como ramos, viemos a realizar, que é produzir frutos. Por isso, Senhor, que isso fique claro na nossa mente, no nosso coração, e que nos próximos estudos nós já possamos estar trabalhando de forma específica, versículo por versículo, para que haja um entendimento mais claro ainda acerca disso. Por isso, ministra, abençoa, opera, mova nesse sentido, para a honra e glória do Teu santo nome que eu clamo e peço a Ti. Em nome de Jesus, amém.